Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Mitri, eu sou o Head de Estratégia, M&A e Marketing da Tivit e ao meu lado a gente está com o GB. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o GB, sou o diretor de inovação e CTO da Tivit e hoje nós vamos bater um papo sobre inovação. Vamos lá? Eu acho que a melhor forma de a gente começar esse papo é falar um pouquinho sobre a Tivit mesmo. Então, a companhia tem 25 anos de idade, a gente nasce em 98, no início do boom da internet no Brasil. E desde lá a gente sempre teve muito esse DNA de renovação, de invenção, de inovação. A gente começa como uma empresa de infraestrutura, operando muito no mercado de data center, de BPO, e com o tempo a gente começa a perceber que esses nossos mesmos clientes que usufruíam desse portfólio que a gente tinha, tinham outras necessidades, tinham outras demandas, outras dores, que outros serviços que não estavam no nosso portfólio poderiam resolver. Daí a gente começa a olhar para o mercado em busca de soluções, em busca de agregações de valor para o nosso portfólio, para a gente justamente começar a ser um prestador de serviço mais rico, né, com um portfólio mais completo e para a gente ser cada vez mais agregador de valor para os nossos clientes. Desde então, a Tivit tem se reinventado completamente. Hoje em dia, por exemplo, a gente não oferece mais serviços de data center, serviços de infraestrutura, serviços de BPO. A empresa se tornou uma empresa de cloud, de transformação digital, de cyber. Então, assim, eu costumo dizer que a gente realmente tem um DNA muito inovador na nossa essência, porque a Tivit de 25 anos atrás não é mais a Tivit de hoje em dia. E a gente gosta muito de atuar nessa frente de inovação através de dois pilares. Um primeiro pilar orgânico, onde a gente trabalha muito com a frente do Tivit Labs, que aí o GB já vai falar mais sobre isso. E a gente tem um outro pilar, que é o pilar inorgânico, que é a nossa área de estratégia M&A, é a área responsável por liderar essas frentes, que é a minha área. É isso aí, Mitri. Então, falando um pouquinho aqui do Labs, né? Dando dois passos atrás, tentando ser super sucinto, mas como você comentou, a empresa ela veio se transformando ao longo do tempo, né? Nos 25 anos, e o Labs ele foi fundado oficialmente em 2019 e 2020. Isso não significa que a Tivit anteriormente não vinha inovando, como você falou, ela vinha sempre se transformando, mas até pelo momento, né? Da aceleração da transformação, a gente resolveu criar o Tivit Labs. E como a gente está falando em evolução, o próprio Tivit Labs, né, de 2020 para cá, ele evoluiu muito, né, onde a gente chegou agora em uma das principais missões, que é a descoberta de oportunidade, né? Basicamente, a gente está muito centrado hoje em resolver a dor dos nossos clientes e as nossas dores, porque uma vez nós sendo prestadores de tecnologia, eu preciso me preocupar porque o meu cliente final ele vai usar a tecnologia que eu estou preparando ou fabricando aqui hoje, né, ou criando uma solução. E para o cliente principalmente. Então, antigamente, né, você tinha muito aquele modelo, vamos criar um produto, vamos botar a pasta embaixo do braço e vamos ao mercado vender, né? Então hoje, principalmente quando a gente está falando com a transformação dos negócios, hoje mudou um pouco. Então hoje você tem que focar na dor do cliente. Então o cliente vem aqui, faz uma sessão com a gente não começa falando de tecnologia, a gente pega uma área específica. Por exemplo, a área de logística, o pessoal está vendo que ela está atrapalhando um pouco o processo geral da empresa. Então a gente faz uma imersão na área logística para entender como ela funciona, entender como a companhia funciona, e aí sim a gente começar a ter papos de processo, de coisas inerentes. E aí ir abarcando tecnologia junto a esse processo para poder fazer a companhia evoluir, né? Então, esse é um processo que a gente faz para cliente, a gente faz internamente, e quando a gente fala internamente, focando em produto, né, a gente tem um conceito aqui chamado conceito de cliente zero. Ou seja, toda a tecnologia hoje, né, que a gente for fabricar e colocar na rua, a gente faz hoje o uso dela antes de colocar no mercado, que é o conceito do cliente zero. Então, a própria Tivit é o cliente zero. A gente tem vários casos como esse, com foco no cliente zero. Então, inovação é isso. Qual é o foco da inovação? É evoluir, né? Seja no cliente ou seja internamente. Super legal essa fala, GB. Tem algum caso interessante que você acha que possa compartilhar aqui com quem esteja assistindo a gente, que tangibiliza um pouco, sabe, como a Tivit, sendo cliente zero, desenvolveu um produto super bacana, que gera agregação de valor para os nossos clientes, que já esteja no mercado, que já esteja ajudando clientes específicos? Adoraria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Não, bacana, é uma boa pergunta. Eu acho que aqui ninguém nunca ouviu falar de AI ou IA, né? Todo mundo fala todo dia, fala mais com a mulher, mais de IA do que com
com companheiro em casa. Então, eu acho que a gente tem um exemplo que é a Athena. A Athena é um produto desenvolvido dentro de casa, dentro da Tivity, onde nós hoje somos o cliente zero. Eu acho que a gente tem um exemplo, a gente tinha um caso do RH. Então, toda empresa grande ela tem um desafio com RH, de onboarding, de fazer a gestão dos colaboradores, né? De responder os colaboradores, benefícios e etc. Então, a gente acabou colocando a Athena para ajudar a responder questões corriqueiras dos colaboradores. Então, hoje o colaborador tem uma dúvida, como funcionam as férias, tem uma dúvida no Olerite, enfim, qualquer coisa que tenha a ver com o atendimento do RH, a gente fez uma avaliação internamente e a gente viu que praticamente 30% quase eram respostas repetitivas, né? Perguntas repetitivas e respostas repetitivas. E aí a gente fez um teste, nesse caso com a Athena, usando a parte de IA generativa, e a gente teve uma acurácia de mais de 95%. Então a gente acabou implantando e trazendo primeiramente esse conceito de cliente zero. Então hoje a Athena é um produto que já está a mercado, sendo vendido, e hoje a gente trabalha com a Athena focado em RH, focado na parte de legal, focado no comercial. Então são várias áreas que você vai de novo, né? Eu estou focado em quê? Em resolver uma dor de uma determinada área. Não estou criando uma tecnologia por criar uma tecnologia, e o produto interno, tudo aquilo que eu conseguir replicar, é excelente. Legal, bem bacana. Bom, e agora, né, olhando o outro lado, né, a gente tem um outro lado de M&A, estratégia, startups, né, empresas. Conta um pouquinho pra gente, Mita. Claro. Essas duas áreas, como eu falei no começo, elas são da minha estrutura e elas andam muito de mãos dadas, assim. A área toda essa jornada de inorgânica, ela começa através de uma área de estratégia, de inteligência de mercado, onde a gente justamente olha para fora de casa e avalia comportamentos de mercado, de concorrentes, de clientes, de quais são as dores dos clientes do nosso mercado de atuação, que é exatamente o que o GB estava comentando agora há pouco, quais são as tendências de mercado, quais são as novas tecnologias que estão emergindo nesse mercado que a gente atua. E aí a soma de todos esses fatores cria uma equação para a gente de quais são os lugares com grandes tendências positivas ou grandes ondas que eventualmente a gente pode surfar. Então, essa grande primeira análise de um planejamento estratégico corporativo da Tivity ou de inteligência de mercado, dá para a gente muito um sentimento de quais são os caminhos que a gente deveria percorrer. Dado essa análise, a gente compara essa visão com o nosso portfólio. E aí, nesse momento, a gente avalia, poxa, eu estou percebendo que, por exemplo, o mercado de cloud é um mercado muito aquecido, muito interessante, que soluciona muito a dor do meu cliente e que, ao mesmo tempo, é um mercado com grande tendência de crescimento, por exemplo. E, ao mesmo tempo, eu vejo que no meu portfólio, exemplo, eu não teria um gap em um determinado serviço, em um determinado produto desse ambiente de cloud. Dado esse mapeamento cruzado entre portfólio e entre tendência de mercado e entre ambientes de oportunidade, a gente justamente faz uma priorização, cria teses de investimento que a gente chama, e essas teses elas justamente nos orientam para ver quais startups, quais empresas que a gente pretende comprar no mercado, justamente para cobrir esses gaps de portfólio. Então, é sempre uma análise muito de qual é a dor dos clientes, quais são as tecnologias disponíveis no mercado, quais são as grandes tendências de tecnologia para cobrir essas dores. Então, mais uma vez, a gente sempre tem muito uma estratégia com foco no cliente. E aí, a partir desse início dessa jornada, dessa construção de estratégia da companhia, a gente acaba essa jornada com uma definição de portfólio, de complementariedade, de novos produtos para dentro da nossa organização. E aí a gente conversa com o mercado como um todo. Então, a nossa área de M&A, a nossa área de proximidade com startups, a gente é muito ativo. Nos últimos 3 anos, a gente mapeou mais de 1.900 empresas, a gente falou com mais de 900 companhias, muitas histórias bonitas de empreendedores que vêm falar com a gente, com soluções super bacanas, e muitas dessas soluções a gente avalia se a gente traz através do Tivity Labs, se a gente apresenta essas soluções para a dor de algum cliente que a gente observou no Tivity Labs, ou eventualmente se a gente faz muito sentido e casa com alguma tese de investimento nova para comprar essa companhia, para trazer ela para o nosso portfólio.
Nos últimos anos a gente comprou algo em torno de 9 empresas, e essas empresas estão hoje em dia trabalhando com a gente no nosso dia a dia. A gente continua no trabalho de governança, de gestão junto a elas, para justamente extrair o máximo de valor possível dessas companhias, desses produtos que a gente trouxe para dentro de casa. Então, assim, de forma geral, eu acho que esses dois caminhos que trabalham muito em conjunto, né, de inovação, o orgânico através do Tivit Labs, o inorgânico através da área de estratégia de M&A, eles são muito em conjunto e contribuem bastante para a nossa característica, como a gente começou a conversa, de inovação. A Tivit é uma empresa que está sempre antenada nessas tendências, está sempre antenada nas dores dos nossos clientes, e em conjunto aqui eu com o GB, a gente pretende justamente continuar ouvindo o mercado, ouvindo os nossos clientes e avaliar de fato como a Tivit pode ser um player cada vez mais melhor posicionado para conseguir atendê-los e oferecer as melhores soluções disponíveis no mercado. Bom, pessoal, gostaríamos aqui de agradecer, estamos à disposição, seja para resolver um problema organicamente ou inorganicamente, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado.